Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer um podcast falando sobre um assunto muito importante, que é o estudo de coorte. Nós somos alunos da Unidom Pedro Áfia, somos do segundo semestre e essa matéria é MCM, Métodos Científicos em Medicina. Nossa professora é Emanuela Miranda e hoje nós estamos em quatro colegas, eu, Fabrini Leal, Darlean Giovanni, Ítalo Miranda e Abraão Levi. Vamos começar nosso podcast. Sejam bem-vindos e eu passo agora a fala para o nosso colega Darlean Giovanni, que vai estar falando sobre a parte conceitual do assunto. É com você, Darlean. Boa noite, Fabrício. Boa noite, pessoal. Meu nome é Darlean. Então, o estudo de coorte é do tipo uma pesquisa observacional longitudinal, certo? Que acompanha um grupo de pessoas ao longo do tempo, a fim de observar se uma determinada exposição pode desenvolver e levar a um desfecho. Assim como o estudo que a gente vai falar aqui mais à frente, esse desfecho sendo uma doença. Existem dois tipos desse estudo, sendo o prospectivo e o retrospectivo. O prospectivo vai do presente até o futuro, acompanhando esse grupo. E o retrospectivo vai colher os dados, certo? E fazer essa correlação entre exposição e desfecho. Esse estudo, o estudo de coorte, ele tem algumas vantagens e desvantagens. Uma de suas vantagens é que ele estabelece uma sequência temporal lógica e muito bem estabelecida, já que você vai estar acompanhando o pessoal ali. Permite um cálculo da incidência muito diretamente e diminui o viés de memória. Como eu disse, você vai estar acompanhando de perto essas pessoas, então o viés de memória ele tende a se reduzir. Só que esse estudo tem suas desvantagens. Uma delas é ser caro e demorado. Você acompanhar pessoas até que ela desenvolva os efeitos daquela exposição demora, leva tempo e dinheiro. E também a descontinuidade de algumas pessoas desse grupo, que essas pessoas podem acabar desistindo desse estudo, pode mudar, pode não querer mais participar dessa pesquisa. Isso aí vai afetar bastante nos resultados finais colhidos. Pronto. Após nós, vermos a parte conceitual, bem como a função, as vantagens e desvantagens do estudo de corte, nosso grupo pesquisou um artigo na plataforma Cielo para averiguarmos em ordem prática a aplicação do estudo de corte no estudo da pesquisa científica. Escolhemos um artigo no qual tem fala sobre o prognóstico de pacientes com câncer de pulmão. Nesse momento, para falar desse artigo, eu passo a fala para o nosso colega Ítalo Miranda. É com você, Ítalo. Então, vamos agora apresentar um exemplo real baseado em um estudo de coorte que foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia. É disponível na base da plataforma do Cielo. Então, esse estudo retrospectivo, ele acompanhou pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas, foram atendidos em um hospital terciário da cidade de São Paulo entre os anos de 2000 e 2012, com acompanhamento até 2015. Ele foi conduzido pela Universidade Federal de São Paulo e foi aprovado pelo Comitê de Ética dessa instituição. A coorte analisada incluiu 790 pacientes, entre homens e mulheres, com um diagnóstico confirmado por um exame citohistológico. Um dado importante sobre isso é que a maioria dos pacientes era do sexo masculino, representando cerca de 62% da amostra, mas esse estudo também destacou um aumento proporcional de mulheres com câncer de pulmão, especialmente nas faixas etárias mais jovens. Então, esse estudo ele investigou diversos fatores associados à sobrevida dos pacientes,
como, por exemplo, idade, sexo, estado funcional, histórico de tabagismo, a carga tabágica e qual foi o tipo histológico do tumor que acometia esses pacientes. A maioria deles apresentavam a doença em estágio avançado no momento do diagnóstico e aproximadamente 84% eram tabagistas ou ex-tabagistas. Foi observado que, embora os homens ainda apresentem maior prevalência de tabagismo, as taxas entre mulheres jovens estão se aproximando, o que ajuda a explicar o aumento de casos nesse grupo. Outro achado relevante foi em relação ao tipo histológico do câncer. O adenocarcinoma ele foi o subtipo mais comum, especialmente entre as mulheres e indivíduos mais jovens, inclusive entre aqueles que nunca fumaram. Entre os homens, o carcinoma escamoso predominou nos fumantes mais velhos. Então, o objetivo central desse estudo foi compreender como essas variáveis que eu citei anteriormente, elas influenciam no prognóstico e na sobrevida desses pacientes. A sobrevida mediana em 5 anos foi de apenas 12 meses, refletindo o caráter agressivo dessa doença e, assim, a importância de um diagnóstico precoce. Apesar da expectativa de que idade ou sexo pudessem impactar nessa sobrevida, o estudo ele não encontrou diferenças estatísticas relevantes entre os grupos etários ou entre homens e mulheres nesse desfecho. No entanto, ele reforça a importância da vigilância epidemiológica e da individualização do tratamento, que vai considerar o perfil clínico de cada paciente. Então, esse exemplo ele mostra como os estudos de coorte eles são essenciais para identificar os fatores de risco, avaliar os desfechos clínicos ao longo do tempo e embasar estratégias de saúde pública voltadas para populações mais vulneráveis, como, por exemplo, os idosos e os tabagistas crônicos. Levando em consideração que o nosso tema é epidemiologia e o nosso corte epistemológico hoje é o estudo de coorte, se faz necessário que a gente veja também, né, os resultados e as evidências do estudo de coorte. E nesse momento, quem vai estar falando sobre esses resultados e evidências é nosso colega Abraão, que eu passo a palavra agora. Oi, Fabrini, muito bem citado, viu? Vamos falar um pouquinho sobre a relevância do estudo e comentar um pouquinho também sobre esses resultados. Nesse estudo, os resultados mostraram que a idade e o sexo influenciaram significativamente na apresentação clínica dos pacientes. Embora não tenha havido diferenças estatísticas na sobrevida entre os grupos, mulheres e pacientes com menos de 55 anos representam um perfil específico com maior frequência de adenocarcinoma e menor carga tabágica, o que ajuda a compreender melhor os diferentes prognósticos dentro do câncer de pulmão. A maioria dos pacientes era do sexo masculino e com histórico de tabagismo. Isso reforça ainda mais a associação entre o tabaco e o câncer de pulmão. A relevância desse estudo está no fato de ser uma coorte retrospectiva, como nosso amigo Darlean citou logo no início, falando sobre a questão das características, né, desse tipo de estudo. Essa coorte retrospectiva, ela favorece que a gente possa analisar de forma mais aprofundada fatores como idade, sexo, carga tabágica, que se relacionam com o tipo histológico e a extensão da doença e o diagnóstico. Diferente dos estudos transversais, que mostram apenas uma fotografia do momento, a coorte permite acompanhar o desfecho. Nesse estudo, a sobrevida ao longo do tempo, e diferente do estudo de caso controle, que só vão olhar para trás e vão depender da memória do paciente. A coorte ela vai trazer dados muito mais estruturados, ou seja, vai estar menos sujeito a viés de recordação. Isso dá mais credibilidade ao estudo. Apesar de não haver diferenças estatísticas na sobrevida entre os grupos, o estudo contribui para o entendimento clínico e epidemiológico da doença. Isso vai auxiliar a identificar perfis de risco e a elaborar estratégias mais personalizadas de rastreamento e diagnóstico precoce. A gente vai conseguir ter um manejo melhor desses casos também. Obrigada, Abraão. Então, pessoal, como podemos ver, o estudo de coorte é um estudo que vai aprimorar
as nossas aplicações práticas, trazendo boas evidências e também um conhecimento pleno para futuras aplicações em políticas públicas. Com isso, nós encerramos o nosso podcast. Eu agradeço a participação de todos os colegas da mesa e convido vocês para próximos podcasts. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.